A eletroquímica, então, é um estudo muito importante, porque ele vai tratar de muitas reações que acontecem no nosso cotidiano. Tá? Reações óbvias, como de pilhas e baterias. Né? As pilhas e baterias têm uma importância, uma aplicação muito grande no nosso cotidiano. Grande parte dos utensílios eletroeletrônicos que nós consumimos tem pilhas e baterias. Né? E esse estudo, esses conhecimentos sempre tentaram o homem. Né? O homem, desde a pré-história, já domina o fogo, e ele já conhecia, muito provavelmente, a eletricidade, por meio do atrito de materiais, por meio dos raios, né? Só que era bem complicado, né? É um assunto, assim, bem, muito técnico, né? A eletroquímica, ela vai ganhar força teórica somente no século XIX, né? Já com avanços tecnológicos bem amplos, né? A eletroquímica, ela demora muito a evoluir, né? Mas quando ela começa a evoluir também, a gente percebe um boom na utilização de equipamentos, técnicas, né? Até a gente chegar no ponto, como já citei, que nós estamos hoje, né? Da utilização e da importância praticamente fundamental no nosso dia a dia, né? De pilhas e baterias, né? Há alguns conceitos muito importantes da gente relembrar. Oxidação, né? Oxidação é a perda de elétrons, tá? Não esquece desse conceito. E a oxidação também é basicamente quando o número do NOx do elemento aumenta, né? Então, se ele vai de 0 para mais 2, ele aumentou, então é porque sofreu oxidação, tá? E a redução é o ganho de elétrons, ou seja, o NOx ele vai reduzir. Ele vai de 2 para 0, então reduzir. Só ver quem me incomoda aqui no bate-papo. Meu Deus. Alguém me atacou. Bom, reação de oxirredução, né? A reação de oxirredução, basicamente, é quando há transferência de elétrons, tá? Já falou sobre isso aí incansáveis vezes nos últimos assuntos, quando a gente falou de NOx, né? Tanto de NOx quanto ah, tanto de NOx quanto das reações em si, né? De oxirredução, tá? O número de oxidação é a própria carga elétrica do íon, né? Ou seja, o número de elétrons que o átomo perdeu ou ganhou. Pessoal, a eletroquímica, como eu disse, ela surgiu teoricamente, né, principalmente no século XVIII, e a primeira pessoa que vai fazer alguns estudos mais aprofundados sobre a eletroquímica é o Luigi Galvani, né, o Galvani. Tanto que existem algumas pilhas hoje que são chamadas de pilhas galvânicas, né? Hoje a utilização delas é bem menor, mas esse é um termo recorrente na eletroquímica, tá? A Galvani percebeu pela primeira vez, né, a possibilidade de se estudar esses conceitos, né, estudando a anatomia de rãs. Ele era anatomista, né, ou seja, ele trabalhava ele trabalhava com anatomia de animais de forma geral, e ele percebe que ao tocar com a haste metálica os músculos de uma rã, esse músculo se contraía, né? A perninha da rã dava uma contração. Ele acreditava que o que de fato tinha a eletricidade eram os músculos da rã, né? E não o metal. Ele não chegou nessa conclusão, que é até meio óbvia, né? Para nós hoje, pelo menos. E ele achava que os metais apenas eram condutores elétricos. É lógico que ele cometeu alguns erros teóricos, técnicos aí, né? Mas os estudos dele foram muito importantes, principalmente para a próxima pilha que a gente vai falar. Na realidade, para a pilha, né, que nós vamos falar, que é a pilha de volta. Né? Aqui nessa litografia, nós temos o volta em pé de preto, aí, de capa preta, demonstrando a sua pilha,
e ela em funcionamento, né? Quem está sentado aí é ninguém menos que Napoleão Bonaparte. E como é que funcionava essa pilha, né? Basicamente, nós temos esse esquema. Nesse esquema, nós temos um empilhamento de chapas metálicas, né? Então, eu tenho eletrodos. O que é o eletrodo? O eletrodo são as chapas metálicas, tá? Nesse caso, dessa pilha específica, nós temos as chapas metálicas de cobre e zinco, tá? O cobre é esse mais vermelhinho, o zinco é o mais prateado, ok? E entre cada uma dessas placas, quando eles as colocavam uma sobre a outra, né, era colocado um pano embebido em um líquido ou o algodão também embebido numa solução que é chamada de solução eletrolítica, né? O que é uma solução eletrolítica? É uma solução que tem a capacidade de conduzir corrente elétrica, né? Então, quando esses metais eram colocados em contato por meio dessa solução eletrolítica, né, ocorria a transferência de elétrons. E quem possibilitava, quem fazia com que essa transferência de elétrons ocorresse, era essa solução eletrolítica. Tá? Essa solução eletrolítica tem um composto iônico dissolvido nela, né, geralmente um sal, e esse sal, estando dissolvido nesse pedaço de pano, enfim, no algodão, ele consegue transferir os elétrons de uma espécie química para outra. Tá? Essa pilha, ela funcionava, de fato, só que o funcionamento dela era pequeno, né? Era uma pilha que não tinha tanta eficiência assim. A eficiência das pilhas, ela vai aumentar para o próximo modelo que a gente vai falar, que é a pilha de Dendel. Tá? O conjunto de pilhas, desse empilhamento dessas placas, é chamado de célula ou cela eletroquímica. Tá? Bom, as células, a gente vai observá-las aqui também, nas pilhas de Dendel. Aqui nós temos basicamente uma aplicação prática, né, de uma pilha. É mais um experimento para a gente demonstrar que acontece a reação de oxirredução, né? Mas o que acontece aqui é o que basicamente vai acontecer numa pilha, em funcionamento. Tá? Aqui nós temos um becker, e dentro desse becker a gente tem o sulfato de cobre. Tá? E dentro dessa solução de sulfato de cobre, que é um sal eletrolítico, dissolvido dentro dessa solução aí, é colocada a chapa de zinco. Tá? Depois de um tempo, nós percebemos duas coisas. A solução, ela se torna mais clara, ou seja, ela teve a sua concentração diminuída, né? A cor diminuiu. E a placa de zinco, a chapinha de zinco, ela começa a escurecer. Tá? Quando a gente retira essa chapa de zinco de dentro da solução, a gente percebe que sobre ela criou-se um depósito. Né? Esse depósito é de metal cobre. De onde veio esse metal cobre? De dentro da solução. Né? Lembra que a solução é o sulfato de cobre? Né? Quando você tem uma solução iônica, nós temos basicamente essa equação aqui. O sulfato de cobre é a solução, o zinco o metal. Quando acontece a reação química, nós temos a formação do cobre metálico, né, e do sulfato de zinco. Tá? Colocando somente na forma iônica, nós temos isso. Eu tenho o zinco e o cobre. Como o zinco é quem está oxidando, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder os elétrons para o cobre. Tá? Quando o cobre ganha esses dois elétrons, ele se torna metálico. E o zinco se torna iônico. Tá? O Daniel, ele ligou essas chapas desses metais, assim como o Volta havia feito, né? E ele percebeu essa transferência de elétrons. E ele percebeu, obviamente, que isso poderia ter uma aplicação técnica absurda. Né? Para que ocorra essa transferência de elétrons,
é necessário que haja esse fio, tá? É o fio que vai fazer com que esse sistema funcione, porque ele está interligando o eletrodo que está sofrendo oxidação e o eletrodo que está sofrendo redução, tá? Lembra que para que a reação de oxirredução aconteça, é necessário que as reações aconteçam mutuamente. Então, quando acontece a oxidação, tem que ter alguém para sofrer redução. Então, é um processo que é um ciclo, né? A oxidação acontece, a redução acontece. A gente já falou sobre isso.